Fala galera, Bruninho aqui na área de novo e hoje a gente vai estar conversando sobre ETFs e essa daqui é mais uma aula do nosso mini curso Investidor Brasil Afora. Então sem mais delongas vamos direto para o assunto. O que são ETFs? São os Exchange Traded Funds. Basicamente são fundos de índice. Eles pegam e replicam alguma carteira teórica de um índice comprando ativamente as empresas que compõem esse índice. Esse índice normalmente ele segue algumas métricas, algumas regras, então existem diversas métricas que possam ser utilizadas, criando infinitos tipos de índice. Índices de commodities, índices de small caps de empresas com valor de capitalização pequeno, ou empresas grandes como as large caps. Então, tudo pode se tornar uma métrica para um ETF. Então, vamos lá. Aqui, lembrando que o nosso foco nos ETFs são Brasil afora. Então, esquece os ETFs aqui no Brasil, é fora do Brasil. Principalmente no mercado americano, que é onde a gente vai estar investindo mais ativamente. Lá a gente tem uma grande variedade de opções e o melhor, todas têm muitas liquidez. É muito difícil você encontrar um ETF que você não tem uma liquidez alta. Simplesmente porque 50% do mundo inteiro negocia no mercado americano. Então faz muito sentido praticamente todas as opções de ETFs possuírem muita liquidez. Além disso, eles têm outra vantagem frente ao Brasil, que é a distribuição de dividendos. Aqui no Brasil não tem distribuição dos dividendos, mas lá nos Estados Unidos tem. Então você, mesmo investindo passivamente por meio de ETFs, você consegue receber dividendos. Aqui no Brasil você só consegue tirar o lucro, vamos dizer assim, com a venda, com a valorização da cota. Lá não. Lá você consegue desenvolver uma renda passiva junto com uma gestão passiva. Você consegue receber dividendos. E os índices, eles podem, como eu já citei, eles podem ser de diversas classes. Pode ser de commodities, de renda fixa, de empresas de crescimento, empresas de valor, empresas grandes, médias, pequenas, micro, empresas americanas, empresas brasileiras, empresas europeias. Então, como eu já citei, qualquer métrica pode ser utilizada para se desenvolver de um índice e, consequentemente, a gente conseguir utilizar um ETF. Quais são os benefícios da gente ter uma certa parte do nosso capital alocado em ETFs? Primeiramente, uma carteira bem diversificada. Então, quando você adquire um ETF, você está adquirindo uma gestão passiva, ou seja, de acordo com alguns pontos bem específicos, o índice vai variar. Então, o índice variando, o ETF vai variar também. Então, o ETF vai estar sempre comprando e vendendo empresas que ou deixaram de se encaixar ou começaram a se encaixar nessas métricas utilizadas por eles. Então, uma carteira bem diversificada, porque eles podem ser bem específicos, mas no mínimo, o menor ETF que eu vi nos Estados Unidos tinha lá no mínimo 10, 15 empresas quando eu estou falando de ETFs de estoques, de empresas mesmo. Então são ETFs extremamente diversificados. Então você não está comprando um único ativo, você está comprando uma cesta de outros ativos. A diluição de riscos pela diversificação, por quê? Eu vou pegar aqui, marca texto. Vou tentar achar um canto aqui. Imagina que esse daqui é um gráfico. Ficou ótimo. Esse gráfico aqui a gente tem os riscos aqui embaixo. Tem os retornos aqui embaixo e os riscos aqui em cima. Que é número de ativos, perdão. Cabeça tá milhão, né? Vocês sabem como que é. Número de ativos e o risco. Risco na vertical. Número de ativos na horizontal. Desculpa aí, não é coronavírus. Então, o que a gente tem aqui? Quanto maior o número de ativos que a gente tem, menor vai tender a ser nosso risco. E esse risco, vamos dizer, daqui até aqui, seria um risco não diversificável. Por quê? A partir daqui, a partir de uma certa quantidade de ativos, não vale mais a pena você incluir novos ativos, porque você não vai estar mitigando mais seu risco. Entenderam? Então, seria basicamente
isso, a diluição dos riscos, porque a gente tem riscos sistêmicos e riscos não sistêmicos. Os riscos sistêmicos são aqueles que a gente, mesmo a gente diversificando em outras classes, a gente consegue mitigar ele. Mas riscos não sistêmicos, a gente não consegue mitigar eles. Beleza? Opa, saiu aqui. Gestão 100% passiva. Primeiramente, exposição a ativos mais complexos. Então aqui a gente consegue se expor a alguns ativos que, se a gente fosse depender da nossa posição única exclusivamente, se a gente fosse comprar como pessoa física, ia ser bem mais complexo. Primeiramente, renda fixa americana. Renda fixa americana, além de ser mais restrito, é extremamente caro, ainda mais com o dólar nas alturas que a gente está vivenciando. Também commodities e contratos futuros. Não sei se está pegando eu aqui, mas beleza, dá para entender. Então, classes de ativos que são bem mais restritas, a gente consegue ter acesso por meio de ETFs, o que é extremamente valioso para a gente. É uma forma que eu considero ser bem mais conservadora da gente assumir alguns riscos a mais. Certo? Então, é uma gestão também passiva, porque ele segue um índice, então é uma gestão bem passiva. E os custos são baixíssimos. É comum a gente nos Estados Unidos encontrar ETFs com custos, com taxa de administração em 0,04% ao ano, 0,06% ao ano. É muito comum a gente encontrar ETFs que cobram menos de 0,1% ao ano. Quais são as desvantagens? Aqui a gente já consegue entender por que vale a pena a gente investir em ETFs. Olha a quantidade de benefícios e a quantidade de desvantagens. Uma das principais desvantagens que eu enxergo aqui seriam você não conseguir ter a liberdade de escolha total. Você pode comprar um ativo com 80 empresas e você gostar de 70, mas mesmo assim você vai levar as outras 10 que você não gosta. Então é isso que acaba meio que prejudicando um pouco os ETFs, e você também, querendo ou não, paga taxa. Por menor que seja a taxa, imagina essa taxa por 30 anos, por 40 anos, por 20, 30 anos. Essa taxa acaba diluindo um pouco, apesar de ser uma taxa extremamente baixa. E aqui a gente consegue levar em ponderação, na taxa de administração, também o custo do conhecimento, porque você vai ter que investir mais em conhecimento para poder fazer um stock picking, para você comprar suas ações e meio que montar seu ETF de acordo com as suas análises. Então, tem que ver se vale a pena você investir. Eu já estou te dando uma prévia que vale, contanto que você goste mesmo. Vale muito mais a pena você investir, ou você dedicar isso para outras pessoas, que seria dedicar isso a um índice. Os principais tipos de ETFs que a gente tem são de ações, que são conhecidos lá nos Estados Unidos como stocks, REITs, que são Real Estate Investment Trusts. Basicamente, eles investem em real estate. Real estate é voltado ao setor de construção civil, voltado a imóveis. A gente já vai ter uma aula nesse mini curso também, se a gente não teve, vai ter, falando só sobre REITs. Então, vocês já vão entender mais. Basicamente, os REITs, eles têm que ter, acredito que 75% da sua receita proveniente de imóveis, seja aluguel, seja imóveis de papel, né, a hipoteca, enfim. Renda fixa, a gente tem também, a gente consegue investir em ETFs que compram títulos do Tesouro Americano. Eu, particularmente, invisto nesse, que é um chamado de SHV, que seriam os Short Treasury Bonds, Bills, na verdade. Ele investe no Tesouro Americano, ou seja, o título com maior segurança do mundo, e como os títulos de renda fixa americanos são pré-fixados, o que ele faz? Ele compra títulos de curto prazo, de curtíssimo prazo. Tem duração média entre 1 a 3 meses. Então, mesmo com a volatilidade das taxas de juros, eu ainda consigo ter uma certa segurança porque o duration é bem pequeno. Podem ser de commodities, você consegue comprar petróleo por meio do uso, você consegue comprar, vamos dizer, milho por meio do corn,
CORN. Então você consegue se expor a algumas ferramentas que seria bem mais arriscado você investir diretamente de uma forma um pouco mais segura. Também ETFs internacionais. Você consegue, eu não vou lembrar exatamente qual ETF que é, mas existem ETFs que compram o mundo inteiro, menos os Estados Unidos, compram o mundo inteiro menos China, compram América Latina, só países emergentes. Então, você consegue investir em diversos mercados por meio de um ETF. Então, nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o que são os ETFs e o valor dele dentro da nossa carteira, que basicamente é uma grande cesta de ativos que a gente consegue se expor ao mundo inteiro. Beleza? Então eu espero vocês na próxima aula aqui do curso Investidor Brasil Afora. Até lá!